Eu agradeço a presença de todos aqui hoje. Tem duas convidadas, né, simpatizantes aqui hoje conosco. Então, vou apresentar todo mundo, né? Daqui para lá, Panchatattva Prabhu, Vrajaraja Prabhu, Vijayaksha Prabhu, Raghunanda Prabhu, Raskananda Prabhu. Prabhu quer dizer mestre, né? Então, por isso que todos têm esse título de Prabhu, mestre. Aqui, lá no início, a única que é iniciada do lado feminino, a Shunanda Devidasi, né? Temos do lado dela a Márcia, do lado dela a Cris e a Tieme aqui no canto, tá bom? Todo mundo já foi apresentado, né? Então, hoje é um dia muito especial para nós, Gaudiya Vaishnavas, né? Adoradores de Mahaprabhu, seguidores de Mahaprabhu. Hoje é dia transcendental do aparecimento de Shri Nityananda Prabhu. Por que nós fizemos jejum total até meio-dia? Pelo menos deveríamos. Quem não fez, deveria ter feito. Mas isso não importa. Porque Nityananda Prabhu, ele apareceu ao meio-dia. Então, por isso nós fizemos jejum total até meio-dia, porque ele apareceu ao meio-dia. E ele, antes de começar a falar da vida dele, eu estava escutando uma aula hoje de Silashara Maharaj, né? E ele tocou bastante no assunto de Nityananda Prabhu com os Vaishnavas, né? Nityananda Prabhu, na verdade, é a misericórdia personificada. Ele é misericórdia, ele ainda é mais misericordioso do que Mahaprabhu. Ele chega a ser mais misericordioso do que Deus. E ele é o irmão mais velho de Mahaprabhu, né, Shunanda? Ele é o irmão mais velho de Mahaprabhu, depois eu conto a piada. Mas ele é o irmão mais velho de Mahaprabhu. Ele nasceu, segundo Srila Govinda Maharaj, ele nasceu exatamente 1 ano antes de Mahaprabhu, né, em Radhadeshi. Radhadesha local, hoje é chamado de Virchandrapur, porque o filho dele, o filho de Nityananda Prabhu, foi Virchandra Prabhu. Então, por isso o local hoje se chama Virchandrapur. E também chamado vilarejo de Kachakra. Então, como disse Silashara Maharaj, nós começamos a nossa sucessão discipular com Srila Siddhar Maharaj, que é o primeiro, para quem não conhece lá, o primeiro guru lá da ponta. Ele, quando o guru dele abandonou o corpo, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele abandonou o corpo e Srila Siddhar Maharaj não queria ter discípulos. Ele não queria formar discípulos. Ele foi para onde? Ele foi para Vrindavana. Ele foi para Vrindavana, ficou um bom tempo lá, e aí ele teve uma Kashidwani. O que é a Kashidwani? A Kashidwani é a mensagem transcendental. Não é como a gente que fala, estou escutando Krishna, estou escutando não sei quem, eu estou escutando não sei o que lá. Ele teve uma Kashidwani, um devoto puro. Então ele escutou de Srimati Radharani, ele escutou dela, você tem que pregar. Mas antes disso, ele escutou do guru dele. Srila Bhaktisiddhanta falou para ele, você tem que pregar. Eu treinei você, eu dei o nome para você de guardião da devoção. Você é o guardião da devoção, você tem que pregar, você tem que iniciar discípulos. E aí, ele pegou e foi para onde? Ele foi para Ekachakra. Ele foi para Ekachakra pedir a misericórdia de Nityananda Prabhu. E ele chegou lá em Ekachakra, ele também teve uma Kashidwani com Nityananda Prabhu. Veja só o calibre do guru fundador da nossa missão. Ele teve uma Kashidwani de Srimati Radharani e depois de Nityananda Prabhu. E Nityananda Prabhu, quando ele pediu a misericórdia para Nityananda Prabhu, para montar um templo, para iniciar devotos, para ser o Acharya, Nityananda Prabhu falou, você já teve a misericórdia do teu guru? Você tem tudo, você tem a misericórdia do teu guru. E aí ele foi para Navadvipa e ele montou o Sri Chaitanya Sarasvati Math em 1941, a primeira missão fundada depois de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Então, esse é o relacionamento do nosso fundador com Nityananda Prabhu e também Gurudeva. Gurudeva, ele não gostava que falassem isso quando ele era vivo ainda, encarnado aqui, que a gente via ele, né? Mas Gurudeva, ele era na descendente de Nityananda Prabhu. Então, sei lá, 4ª, 5ª, 6ª geração para trás, tinha Nityananda Prabhu, era o tataravô, não sei como é que chama, se alguém souber, né? Eu acho que ninguém sabe, mas enfim. Então, Nityananda Prabhu está na linhagem genética de Srila Govinda Maharaj, que é quadro maior.
quadro maior é o guru do quadro maior. Então, também nada muito comum, né? Nada muito comum a gente ter um guru que ele é descendente de Nityananda Prabhu. E também Srila Acharya Maharaj, que é o outro sucessor, né? O Samadhi Mandir dele, ele fez o templo em Ekachakra, um templo que Nityananda Prabhu, onde Nityananda Prabhu apareceu. Essa era a vontade de Srila Bhaktisiddhanta, ter um templo em Ekachakra. E aí Srila Siddhartha Maharaj falou, eu quero um templo em Ekachakra, falou para Srila Govinda Maharaj. E quando Srila Govinda Maharaj falou para Srila Acharya Maharaj, o templo começou a ser construído. Imediatamente o templo começou a ser construído. Srila Govinda Maharaj não viu o templo pronto, ele viu fotos, e Srila Acharya Maharaj tinha feito um heliporto para levar Srila Govinda Maharaj lá para ver o templo, mas ele não foi possível, ele abandonou o corpo antes disso. Mas Srila Acharya Maharaj fez um belo templo lá em Ekachakra. Não sei se alguém aqui conhece, mas é um templo muito bonito. As deidades lá de Nityananda Prabhu têm o tamanho natural dele, 2,12 metros, 2,14 metros de altura. Tinha Nityananda Prabhu e Mahaprabhu, a deidade, o pujari fica pequeno, perto da deidade, o pujari faz o puja assim, tão grande que a deidade, ainda no altar da China, no altar alto, mas deidade muito grande, muito bela a deidade. E essa deidade é que eu coloquei no convite, que o Raghunanda Prabhu fez o convite, e eu passei para ele essa deidade, aquela deidade de Ekachakra. Então, Srila Acharya Maharaj, depois que abandonou o corpo, ele está lá agora, o Samadhi Mandir dele, o corpo dele está lá em Ekachakra. Veja só a fortuna da nossa missão, os 3 gurus, né, da nossa missão, os acharyas da missão, a sucessão discipular, tiveram um relacionamento muito próximo com o Nityananda Prabhu. Né? Então era vontade de ter um Gaudiya Mata com um templo lá em Ekachakra, e Srila Acharya Maharaj, ele foi usado para fazer isso, a vontade de Srila Bhaktisiddhanta, e ele fez esse templo. É um templo muito grande, muito bonito lá, e o corpo de Srila Acharya Maharaj está lá. Então, essa é a relação dos nossos gurus com Nityananda Prabhu. E quem é Nityananda Prabhu? Nityananda Prabhu é o Adi Guru, Adi quer dizer primeiro. Ele é o primeiro guru, Nityananda Prabhu é o primeiro guru. Então, como chegar em Nityananda Prabhu? Não tem como chegar em Deus sem chegar em Nityananda Prabhu. Mas ele dá misericórdia para todos, para o mal e para o bom. Nityananda Prabhu não olha quem é mal e quem é bom, quem é bêbado e quem não é bêbado. Depois eu vou falar de Jagai Madai. Quem é malvado, mal com U, ele dá misericórdia para todos. E como diz Srila Siddhartha Maharaj, quando Krishna quer dar a misericórdia, Krishna mesmo, ele mesmo não dá misericórdia. Krishna não dá misericórdia. Quem dá misericórdia é o Panchatattva. Srila Siddhartha Maharaj fala, quando Krishna quer dar a misericórdia para o ser humano, ele vem na forma do Panchatattva. E quem é o Panchatattva? Mahaprabhu, o irmão mais velho, Nityananda Prabhu, que hoje é o dia do seu aparecimento, Advaita Acharya, o Mahavishnu, Gadadhar Pandit, que é Srimati Radharani, e Srivasa Acharya, que é um devoto íntimo, é o Parsada de Mahaprabhu, é um devoto, um associado eterno de Mahaprabhu. Então, Mahaprabhu veio dar a misericórdia para nós, e Nityananda Prabhu veio antes, 1 ano antes. E Nityananda Prabhu é quem dá misericórdia real para nós. Por isso, no final da vida de Srila Siddhartha Maharaj, também Srila Acharya Maharaj falou isso hoje na aula. Srila Siddhartha Maharaj encostou a japamala dele, ele deu a japamala para Srila Govinda Maharaj, ele cantou a vida inteira a japamala. No final da vida, nos últimos meses, ele deu a japa para o discípulo dele, e ele só cantava Doya Nitai, Doya Nitai, Doya Nitai. Doyal é misericórdia. Doya Nitai, Nitai Gora Haripo. O Vijaya Prabhu me passou esse áudio, né? E Srila Siddhartha Maharaj falando já com aquela voz. No final da vida, com 93 anos, ele cantando Nitai Gora Haripo, Nitai Gora, com aquela voz meia rouca, né? Então, no final da vida dele, ele só cantava Doya Nitai, Nitai Gora Haripo. E aí um discípulo perguntou para ele, por que o senhor está fazendo isso? Não é para cantar a japamala? Ele falou, só Nityananda Prabhu vai conseguir me salvar. Quer dizer, um devoto puro falou isso.
Só Nityananda Prabhu vai conseguir me salvar. Mas não é para nós fazermos isso. Isso daí é para Srila Siddhar Maharaj. Nós não somos Srila Siddhar Maharaj. Então, nunca abandone a Japamala, nunca pare de cantar o Mahamantra. Não é porque ele fez isso que nós vamos fazer. Aí você está querendo ser um imitador, um Sahaja. Então, é para nós cantarmos até o último momento de vida o Mahamantra Hare Krishna. Mas Srila Siddhar Maharaj fez isso. Dayanitai, Dayanitai, Dayanitai. Então, esse é Nityananda Prabhu, a misericórdia personificada. E ele nasceu em Iradadesha, como eu falei, né? E no dia do Trayodashi. O que é Trayodashi? É o 13º dia. Então ele nasceu no 13º dia da lua cheia, a lua crescente, na verdade. A lua está crescendo. Domingo é Purnima, domingo é lua cheia. Hoje é o 13º dia. Então vai ter amanhã que é o 14º e o 15º é Purnima, a lua cheia. E Mahaprabhu também apareceu na lua cheia. Mahaprabhu apareceu no Gora Purnima, na lua dourada, no Gora Purnima. Daqui a 1 mês e 2 dias é o aparecimento de Mahaprabhu. Então hoje é um dia muito especial para todos nós. Temos que glorificar Nityananda Prabhu. E como diz Srila Govinda Maharaj, eu postei uma aula hoje longa, né? A maioria não leu, eu sei disso, e quem leu as primeiras linhas só, mas é uma aula extremamente importante. Aquele que quer a misericórdia de Nityananda Prabhu, leia essa aula. Vai acabar o programa, quem não leu, leia, chegue em casa e leia. Porque é importante, é um guru genuíno falando de Nityananda Prabhu, Srila Govinda Maharaj. E lá Srila Govinda Maharaj fala que sem Nityananda Prabhu não há vida devocional. Sem Nityananda Prabhu não tem Krishna Prema, não tem amor puro por Deus. Tem que passar por ele. Não adianta querer cortar caminho. E ele apareceu, por que ele não apareceu tão longe de Navadvip, onde apareceu Mahaprabhu? Porque ele apareceu mais ou menos 5 horas de carro, com um motorista que corre bastante. 5 horas de carro, de Kachakra até Navadvip. E ele apareceu assim, mais ou menos longe, por quê? Porque ele foi dar a misericórdia para aquele local. Quando um grande santo aparece em algum local, ele dá misericórdia para todo aquele local. E a partir daquele momento que ele apareceu, nunca mais Radhadesh ou Birchandra Pura, agora o nome, nunca mais teve dificuldades. É um local que tem muita plantação de arroz, você anda quilômetros e quilômetros e quilômetros. É um vilarejo muito pequeno, não tem água potável, não tem nada lá. Pelo menos não tinha alguns anos, mas eu acredito que continua igual. Porque eu vi pelas fotos no Panícano aí, praticamente é igual. É uma cidade muito, muito, muito antiga, antiga assim em termos de costumes. Eles fazem casa com estrume de vaca ainda. O telhado é feito com palha de coqueiro, né? Fazem com palha de coqueiro. Depois de fazer a casa, eles passam estrume de vaca e eles passam urina de vaca para não entrar insetos, répteis, cobra. Esse é o vilarejo que Mahaprabhu apareceu, que Nityananda Prabhu apareceu. E está até hoje preservado. Até hoje está preservado, não tem nada assim, você tem que levar tudo lá. Água potável, você tem que levar comida. Vilarejo muito, muito humilde, mas é o local do aparecimento de Nityananda Prabhu. Então ele apareceu lá, e quando pequeno, ele tinha os passatempos infantis dele, ele fazia os passatempos de Krishna. Ele tinha os passatempos de Krishna quando era pequeno, na fase infantil dele. E quando ele tinha 12 anos de idade, Srila Govinda Maharaj fala, quando ele tinha 12 anos de idade, apareceu um sannyasi na casa do pai dele, Radai Pandit, e o nome da mãe é Padmavati Devi. Eles tiveram Nityananda Prabhu, e aí a gente pode pensar, como que ele é irmão de Mahaprabhu, se o pai e a mãe dele são diferentes? O pai de Mahaprabhu é Jagannatha Misra, a mãe de Mahaprabhu, Sati Devi. Como que os pais são diferentes, eles são irmãos? Por quê? Porque Nityananda Prabhu é o próprio Balarama, o senhor Balarama, Baladeva, no Krishna Lila. E ele veio no Gora Lila, agora no Lila, em Kali Yuga, como irmão mais velho de Mahaprabhu, na forma de Nityananda Prabhu. Por isso, Balarama é o irmão mais velho de Krishna.
E Nityananda Prabhu, ele é irmão mais velho de Krishna, mas em outro yuga, agora na Kali Yuga, por isso que ele é irmão. E ele considerava Satimata, Satidevi como sua irmã, desculpa, como sua mãe. Como sua mãe. Nityananda Prabhu era muito, muito assim, inocente, uma alma pura. Claro, ele entrava às vezes sem roupa, nu, no meio de uma reunião, na casa de Mahaprabhu, ele entrava nu, adulto. Ele não via nenhum mal nisso. E aí Mahaprabhu imediatamente colocava uma veste nele, pegava a chaga, colocava nele, né? E ele tão elevado, que Mahaprabhu fez seria cueca, vai do homem hoje, né? Na Índia não se usava cueca, então era um pano que amarrava de lado. Hã? Não, tem um nome específico, mas eu não lembro agora. Mas quando vocês lerem à noite a aula de Gurudeva, está escrito lá o nome, né? Eu não me recordo agora. Mas é um nome específico. Você pega um pano, né? Os homens fazem isso, ainda os brahmanes, mais... Tipo um fraldão. Não, é tipo, eu nunca vi na verdade, mas você amarra assim e fica como se fosse uma cueca, né? E aí, o que Mahaprabhu fez? Pegou essa parte íntima dele, né, de Nityananda Prabhu, cortou e deu uma para cada um e falou, adore esse pano, adore isso, de tão elevado que é Nityananda Prabhu. Veja só o quanto Nityananda Prabhu é elevado. E ele é uma avaduta, né? Mesmo que Nityananda Prabhu, como diz também, Srila Govinda Maharaj, mesmo que você veja Nityananda Prabhu de mão dada com uma prostituta, ou bebendo vinho, ou os dois juntos, o Senhor Brahma ainda reverencia Nityananda Prabhu. Ele é uma avaduta. Ele não está ligado no mundo material. O que ele faz ou não faz, não importa. É claro que ele não vai fazer isso. Mas mesmo que ele fizesse isso, o Senhor Brahma, o criador do universo material, ele ainda iria reverenciar Nityananda Prabhu. Então ele nasceu, como eu falei, em Radhadeshi, e aos 12 anos de idade, o sannyasi chegou na sua casa. Foi lá visitar, né, a casa de Nityananda Prabhu. E quando chegou lá, o sannyasi viu Nityananda Prabhu e falou para o pai e para a mãe dele, eu quero que o seu filho vá comigo. Qual a mãe e o pai que gostaria que o filho abandonasse a família com 12 anos e fosse seguir o sannyasi na pregação? Mas eles não podiam rejeitar o pedido do sannyasi. O sannyasi falou, não, ele vai sair pregando comigo. E Nityananda Prabhu foi. Alguns dizem que é Madhavendra Puri, que esse sannyasi é Madhavendra Puri. Srila Govinda Maharaj fala. Outros falam que não. Mas independente se é ou não Madhavendra Puri, Nityananda Prabhu encontrou Madhavendra Puri mais tarde e recebeu iniciação com Madhavendra Puri. Madhavendra Puri iniciou a Advaita Acharya, iniciou Haridasa Thakura, iniciou Nityananda Prabhu, iniciou Isvara Puri, que é o guru de Mahaprabhu. Veja só quem é Madhavendra Puri. E Nityananda Prabhu acompanhou ele na pregação durante vários anos. E quando ele cresceu, ele saiu pregando a consciência de Krishna, e ele foi para Vrindavana. Nityananda Prabhu foi para Vrindavana. Chegando lá, ele falava, Krishna, onde você está? Krishna, onde você está? Ele estava procurando Krishna em Vrindavana, porque é lá que Krishna estava em Dwapara Yuga, na era anterior. E aí Krishna apareceu para ele e falou, eu não estou aqui, agora eu vim como Gauranga, eu estou em Navadvipa, vá lá para Navadvipa. E Nityananda Prabhu foi de Vrindavana até Navadvipa. Hoje a gente toma avião e demora para chegar. E Nityananda Prabhu foi andando, eles faziam isso tudo andando na época. Quilômetros e quilômetros e quilômetros. E a gente tem preguiça. Eu não, porque eu moro embaixo, né? Mas as pessoas têm preguiça de vir ao templo. Tem preguiça de ver a deidade, tem preguiça de vir cantar no templo. Eu moro longe, hoje está chovendo, e isso e aquilo, né? Nityananda Prabhu, Mahaprabhu, todos eles andavam quilômetros e quilômetros, e não é 20 quilômetros, é 300 quilômetros, 400 quilômetros eles andavam. De Vrindavana para Navadvipa, eu não sei, não tenho ideia, mas a gente pode procurar no Google depois, na hora da praçada, mas é muito longe. E ele foi andando até Navadvipa. E quando ele estava chegando lá, ele chegou lá, ele ficou na casa de um devoto de Mahaprabhu. E Mahaprabhu sonhou
sonhou com Balarama, o senhor Balarama e a carruagem. E quando ele levantou de manhã, ele falou para os seus discípulos, o Purusha está aqui, o Adipurusha está aqui. Não o Adipurusha Prabhu, mas o Adipurusha. Né? Ele falou, Balarama está aqui em Navadvipa, vão procurá-lo. E eles foram procurar, mas não o encontraram. Os devotos foram, procuraram. Quando chegaram de manhã, né, depois para Mahaprabhu falaram, não encontramos ele. Mahaprabhu falou, eu mesmo vou achá-lo. E Mahaprabhu foi direto para a casa do seu devoto. Também não lembro o nome do devoto, mas está quem tiver curiosidade, está na aula de Gurudeva. Né? E aí ele chegou lá, quando Nityananda Prabhu viu Mahaprabhu, ele entrou em êxtase. Ele não conseguia falar, ele não conseguia se mover, ele ficou estático. Êxtase, estático de parado e estático de êxtase também. E Mahaprabhu também entrou em êxtase, Mahaprabhu foi na direção dele, e quando abraçou Nityananda Prabhu, os dois desmaiaram. O encontro dos dois irmãos em Kali Yuga, eles desmaiaram, depois eles recobraram, mas não desmaiaram de passar mal. Êxtase puro. Esse é o êxtase que a gente busca. Na verdade a gente não busca, mas esse é o êxtase de um devoto puro. Não aquele que fica pulando no templo e para imitar o outro que tem êxtase. Eles tinham êxtase realmente. E aí Mahaprabhu estava esperando Nityananda Prabhu para começar o Harinama Sankirtan. Mahaprabhu, ele veio para dar para nós o Harinama Sankirtan, o canto congregacional dos santos nomes. Esse é o Yuga Dharma, a religião da era de Kali Yuga. E ele esperou o Nityananda Prabhu. Na verdade, ele esperou ajuntar o Panchatattva. E ele voltou de Gaya, ele tinha voltado de Gaya há pouco tempo, onde ele voltou de Gaya só falando de Krishna, só o tempo todo para os alunos, para todo mundo falando de Krishna. E aí, na casa de Srinivas Pandit, eles faziam o Kirtan à noite, já antes de Nityananda aparecer. Mas Mahaprabhu não havia saído para a rua. E os devotos perguntavam, vamos para a rua? E Mahaprabhu falava, não. Quando chegou Nityananda Prabhu, eles foram para a casa de Srinivas Pandit, no dia de Ekadashi, saíram para distribuir o canto congregacional dos santos nomes. Ekadashi foi anteontem, né? E nós cantamos a canção Sri Hari Vasaragiti. E nessa canção fala, Mahaprabhu, ele inaugurou o Harinama Sankirtan no dia de Ekadashi, foi nesse dia. Saiu o Panchatattva, os 5, e todos os devotos atrás foram em direção à casa do Kazi. O Kazi era o governante muçulmano que ia contra os devotos, ele fazia repressão nos devotos, ele quebrou a mirdanga de um devoto, a mirdanga do Kirtan de Mahaprabhu, na mirdanga é aquele instrumento lá que está do lado da Raskananda, ele quebrou. E aí multidões e multidões, milhares e milhares de pessoas, talvez milhões de pessoas, não é difícil juntar milhões de pessoas na Índia. E aí milhões de pessoas foram em direção à casa do Kazi. Quando chegou lá, o Kazi olhou e ele se escondeu. E aí tem toda a história, que não é hoje o dia de contar isso, né? Mas enfim, e aí o Kazi, quem era o Kazi? O Kazi era o Kansa, o tio de Krishna que tentou matá-lo. Esse era o Kazi. E Mahaprabhu deu misericórdia para ele. Mahaprabhu tornou ele um devoto puro, o Kazi. Então Mahaprabhu é misericórdia, mas Nityananda Prabhu é mais ainda que Mahaprabhu. E aí eles começaram a pregar, e Nityananda Prabhu, Mahaprabhu pegou, foi receber sannyasi. Nityananda Prabhu era um dos poucos que sabia que Mahaprabhu ia receber sannyasi. E aí eles foram receber, Mahaprabhu foi receber sannyasi, e ele foi para Kata a receber sannyasi. Depois do sannyasi, Mahaprabhu ficou pregando pela Índia durante 6 anos. Ele e Nityananda Prabhu ficou numa parte da Índia, Mahaprabhu na outra. Mahaprabhu falou, você prega naquela parte, eu prego nessa. E uma vez eles estavam indo para Puridan, onde Mahaprabhu viveu os últimos 18 anos de sua vida. Eles foram para Puridan e no caminho Nityananda Prabhu quebrou a danda, a vara de sannyasi de Mahaprabhu. E Mahaprabhu ficou muito chateado, muito nervoso.
muito nervoso, ele falou, eu não quero mais ir com vocês para Puri, ou vocês vão na frente, ou eu vou na frente. E aí os devotos falaram, então vai você na frente. E Mahaprabhu foi na frente. E por que, Gurudeva fala, por que Nityananda Prabhu quebrou a danda, a vara de Mahaprabhu? Também está na aula que eu postei hoje isso. Por que ele quebrou? Porque Nityananda Prabhu falou, como que Mahaprabhu vai carregar uma danda? Porque quando recebe iniciação de sannyasi, eles costumam andar com aquela danda. Agora são 3. Né? Quem não sabe, tem a foto de Shripata Tapasi Maharaj aqui no corredor, depois vai ver ele segurando a danda, né? E aí, por que Nityananda Prabhu quebrou em 3 a danda? Porque Nityananda Prabhu falou, ele não pode segurar a mim, ele não pode me carregar, eu tenho que carregar ele, porque tudo que é parafernália é Balarama e é Nityananda Prabhu. Então, o celular que está sendo usado aqui, ó, é Balarama e Nityananda Prabhu. Esse iPad é Nityananda Prabhu. As panelas que cozinham para a deidade é Nityananda Prabhu. Tudo que faz parte do serviço a Krishna é Balarama. O colchonete é Balarama. O livro, toda a parafernália, o cártel. Por isso a gente não pode colocar o cártel no chão. Se o cártel cai no chão, coloque na testa. Tudo é Balarama. Tudo que faz parte da parafernália é Balarama, que é também Ananta Shesha. Shesha quer dizer parafernália. Então Ananta Shesha é Balarama, é Nityananda Prabhu. E Nityananda Prabhu falou, eu sou a danda, como que Mahaprabhu vai me carregar? E o outro motivo que Nityananda Prabhu quebrou a danda de Mahaprabhu é porque Mahaprabhu é Deus. Deus não precisa carregar uma danda. Deus não precisa carregar uma vara como sannyasi. Ele veio na forma de um devoto para ensinar a gente. Ele deu o exemplo. E em nenhum momento ele falou, eu sou Deus. Ele veio como devoto. Então Nityananda Prabhu quebrou a vara dele também. Esse é um outro passatempo de Nityananda Prabhu com Mahaprabhu. E tem também o casamento de Nityananda Prabhu. Né? Tem um passatempo do casamento de Nityananda Prabhu. Ele se casou. E como que ele se casou? Nityananda Prabhu, ele andava com Mahaprabhu pregando. Ele não tinha dinheiro. Ele não trabalhava materialmente. Ele era um pregador. Ele vestia açafrão. Né? Ele vestia açafrão, mas nenhuma prova que ele era sannyasi. Tem uma aula de Gurudeva que fala, ninguém prova que Nityananda Prabhu recebeu sannyasi, mas ele usava açafrão. Alguns falam que sim, outros que não. Então fica essa dúvida. E Nityananda Prabhu, o Mahaprabhu falou, ele é um sannyasi, ele é um renunciante, ele precisa casar. Né? Ele precisa no futuro casar. Quem vai cuidar dele? E aí foram arrumar uma mulher para ele casar. E Mahaprabhu pediu para um devoto, eu não me recordo o nome, mas pediu para o devoto, ele falou, eu vou falar com o meu irmão. Eu vou falar com o meu irmão, uma das sobrinhas, ele tem duas filhas. E eu vou falar com ele para ver qual delas ele vai ceder assim, vai fazer o casamento com Nityananda Prabhu. E aí o irmão falou, não, como que eu vou casar minha filha? Ele não trabalha materialmente, ele não tem dinheiro, ele é um renunciante, ele sai pregando por aí. Eu não vou casar minha filha com ele. A filha mais velha, Janavi Devi. E aí o que aconteceu? No momento que Janavi Devi viu Nityananda Prabhu, os olhares se trocaram olhares. Né? E a mulher, normalmente na Índia, até hoje, ela não fica olhando para o homem. A mulher não olha cara a cara para o homem, ela baixa o rosto, ela baixa o olhar. Imagina na época. Mas ela olhou para ele. E aí o que aconteceu? Ela foi para a floresta e ela começou a passar mal na floresta. E aí quando a família foi ver ela na floresta, ela estava espumando pela boca. E aí pensaram que era uma picada de cobra, pensaram que era algum problema de saúde, levaram ela para casa e ela passando mal. E aí chamaram Nityananda Prabhu e Mahaprabhu. Chamaram correndo, eles voltaram e aí falaram assim, você tem que casar com ela. Ele falou, como que eu vou casar com ela? Ela está morrendo. Ele falou, agora você quer que eu case com ela? Ela está morrendo. Não, você tem que casar com ela, tal. O pai falou, né? Aí Nityananda Prabhu falou, tá bom, eu caso com ela, mas tem que vir a outra também, a outra filha. Porque quando ela morrer, eu fico com a outra. Ele falou, né? E aí
fizeram o acordo, por quê? Porque o pai ficou com medo. Ele falou, eu rejeitei a primeira filha para casar com Nityananda Prabhu, ela está quase morrendo. Ele ficou com medo que a outra também ficasse assim. E aí Nityananda Prabhu chegou perto de Janavi e ela abriu os olhos e parou todo aquele sintoma. Então ele teve 2 esposas, Nityananda Prabhu. Não tem nenhum problema nisso, não podemos olhar com um olhar mundano, né? E nem os homens falar, ó, Nityananda Prabhu teve 2 esposas, eu também vou ter, né? Então não é assim, ou as mulheres pegarem e lerem, né, no Mahabharata, Draupadi tinha 5 irmãos, os 5 irmãos eram os maridos dela, e se Draupadi teve, eu também vou ter. Não, não é assim, isso é sarradismo, isso é imitação. Então Nityananda Prabhu, ele teve, né, Janavi Devi, que foi a pregadora. Ela e o seu filho Bichandra Prabhu foram mais pregadores do que Nityananda Prabhu. Os 2 pregaram mais do que Nityananda Prabhu. Então Janavi Devi, ela pregou mais e ela manteve a Sampradaya. Ela manteve a Sampradaya de Mahaprabhu durante muito tempo. E Nityananda Prabhu, ele deu misericórdia para quem também? Para Narottama Das Thakura, né? Você já deve ter ouvido falar, no dia do aparecimento e desaparecimento, a gente sempre conta essa história. Narottama Das Thakura, Mahaprabhu, quando foi para Bangladesh, ele passou perto do rio Padma. E quando ele estava em cima, assim, próximo do rio Padma, ele começou a gritar, Narottama, Narottama, Narottama. E os devotos não sabiam que era Narottama. Claro, Narottama não havia aparecido, nem ele nem os pais dele ainda. Muito antes, Mahaprabhu chamou o Narottama. Aí Mahaprabhu entrou no rio Padma, ele colocou Krishna Prema, ele deixou Krishna Prema no rio Padma. A fortuna, né, o amor puro por Deus ficou no rio esperando o Narottama Das Thakura aparecer. Quando o Narottama apareceu depois de muito tempo, ele sonhou com Nityananda Prabhu. Sonhou assim, né? Não é um sonho como nós temos, é um sonho real. Ele sonhou com Nityananda Prabhu, que falou para ele, vá lá no rio Padma e receba Krishna Prema, que Mahaprabhu deixou lá para você. Então Nityananda Prabhu também deu a misericórdia para Narottama Das Thakura. E veja só quanta misericórdia ele deu. E aí tem 2 passatempos que todo festival, quando eu estava lá em Ekachakra em 2014, Srila Maharaj contou os dois passatempos de Jagai Madai e de Panihati. Então vamos falar primeiro de Panihati, né? Panihati é um local da Índia, e Raghunatha Das Goswami, um devoto puro, ele era filho de um latifundiário milionário. Ele, o pai dele, o tio dele, só tinha ele como herdeiro. O tio não tinha filhos, o pai dele só tinha ele como herdeiro. E aí ele era tipo assim, você vai ficar com tudo. Mas ele não queria o mundo material. Ele não tinha nenhum prazer em nada do mundo material. E aí o que fazia? O pai colocou 12 guardas para vigiá-lo. E de vez em quando ele escapava, ele ia encontrar Mahaprabhu. Mas Mahaprabhu não deu a misericórdia para ele. Mahaprabhu falava, volte para sua casa. Não quero a renúncia falsa, eu quero a renúncia real. Vá lá, viva com a sua mulher. O pai arrumou uma mulher bela, a mulher mais bonita da região. Ele casou porque o pai queria, Raghunatha Das Goswami. E aí Mahaprabhu falou, viva lá, trabalhe com seu pai, eu não quero falsa renúncia. Depois de um tempo ele voltava para Mahaprabhu, Mahaprabhu não aceitava ele. Não aceitava ele, não deu a misericórdia para ele. E aí uma vez, estava em Panihati, Nityananda Prabhu foi para Panihati e Raghunatha Das Goswami descobriu que Nityananda Prabhu estava lá e ele ficou louco para ir ver Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu era muito famoso, pregador, né? Ele e Mahaprabhu, e aí ele foi lá. Quando ele chegou lá, ele ficou de longe, ele prestou reverência de longe, e Nityananda Prabhu, com aquele monte de devoto assistindo a aula dele, falou para Raghunatha Das Goswami, ei, você aí, seu ladrão, vem aqui. Não ladrão, literalmente, de roubar, mas ele queria roubar o coração de Mahaprabhu sem passar por Nityananda Prabhu. Por isso Nityananda Prabhu falou, vem aqui, seu ladrão, eu vou te dar um castigo hoje. E aí Raghunatha Das Goswami falou, pode dar. Qual é o castigo?
o castigo vai ser você fazer um festival, pagar todo o festival para todos esses devotos. E aí correu a notícia, ele era milionário, não havia problema algum para ele, né? Ele ficou muito feliz, e aí ele começou a comprar comida de toda a região. E a notícia se espalhou e começava a chegar mais gente, mais gente. Vocês não têm ideia do que é a Índia. Quem não foi para a Índia, vai em Calcutá, você vai ver. Gente aparece assim, de uma hora para outra, muita gente. Mesmo na época de Mahaprabhu. Então começou a aparecer. Tinha tanta gente no festival de Panihati, que não tinha lugar para comer na terra. O pessoal entrou no rio Ganges e comia com a água por aqui no rio Ganges, porque não tinha lugar na terra. De tanta gente foi lá. E Mahaprabhu foi lá, mas foi no corpo sutil. Somente alguns devotos viram ele. E ele, Nityananda Prabhu, um colocava comida na boca do outro, mas somente alguns vinham. A gente não está vendo aqui, hoje Nityananda Prabhu está aqui, não só no quadro, ele está aqui vendo a gente não tem olhar transcendental para ver ele. Então poucos viram esse passatempo, né, de Panihati. E aí Nityananda Prabhu, quando acabou o festival, falou para Raghunatha Das Goswami, agora você pode ir lá receber a misericórdia de Mahaprabhu, que ele vai te aceitar. E quando ele chegou lá, Mahaprabhu imediatamente deu a misericórdia para ele. Então, não tem como chegar em Deus, não tem como chegar num guru genuíno, se não tiver a misericórdia de Nityananda Prabhu. Por isso, hoje é o dia mais importante do Gaudiya Vaishnavismo, mais ainda do que o aparecimento de Mahaprabhu daqui a um mês. Hoje é o dia mais, porque a misericórdia personificada é Nityananda Prabhu. E tem o caso de Chagai Madai também. Mahaprabhu, quando eles começaram a distribuir a consciência de Krishna, o canto congregacional dos santos nomes, Mahaprabhu virou e falou assim, distribua o santo nome. Falou para quem? Para Nityananda Prabhu e Namacharya Siddhartha Thakura. Vão distribuir o santo nome. E eles começaram a distribuir, só que no início eles foram de casa em casa. Né? Eles foram de casa em casa. Mas aí um dia eles estavam indo para algumas casas e eles viram na rua Jagai Madai. Trabalhavam para o governo, mas eram pessoas más, bêbados. Eles incomodavam todo mundo na rua, eles batiam nos outros na rua, eles incomodavam a todos. E aí Nityananda Prabhu chegou e falou foi lá em direção a eles, e Haridas Thakura falou, não, eu não vou, eu sou velho já. Ele era bem idoso, eu sou velho, se eles vierem bater na gente, eu não vou conseguir fugir. E aí eles voltaram. Mas antes de voltar, Nityananda Prabhu foi lá perto e falou, cante Hare Krishna, fale Hare Krishna. E aí Jagai Madai foram atrás dele e saíram correndo. E Nityananda Prabhu foi para Mahaprabhu e contou, e Mahaprabhu sorriu. Ele ficou dando risada do que havia acontecido. No outro dia eles voltaram lá. Nityananda Prabhu e Haridas Thakura voltaram lá. E aí Nityananda Prabhu foi lá de novo. Falou, cante o Mahamantra, cante Hare Krishna. E Madai tinha um jarro de vinho do lado, né? Antigamente o jarro de vinho era de barro. Ainda bem, porque se fosse de vidro, né? Enfim, ia machucar mais ainda Nityananda Prabhu, né? E Madai quebrou o jarro na cabeça de Nityananda Prabhu. E o sangue começou a correr assim da cabeça de Nityananda Prabhu. E Nityananda Prabhu falou, pode me bater, mas cante Hare Krishna. Não importa, pode me bater, mas cante Hare Krishna. E aí a notícia foi correndo para Mahaprabhu. Foi correndo a notícia que Madai tinha, não que Madai, mas que tinha batido em Nityananda Prabhu e ele estava sangrando. Imediatamente Mahaprabhu foi com os servos para lá, os devotos, chegou lá, ele ficou muito irado. Mahaprabhu ficou muito irado e ele chamou a Sudarshana Chakra. O que é a Sudarshana Chakra? Era uma arma que Krishna matava os demônios. Ele cortava, era um círculo. Chakra quer dizer roda. Por isso é Eka Chakra, uma roda. Tem uma história lá que uma roda da quadriga de Krishna
foi parar em Ekachakra. Eu não lembro direito essa história, mas eu li algum dia em algum lugar isso, né? Por isso que chama Ekachakra. Chakra quer dizer roda. Então, a Mahaprabhu, ele invocou a Sudarshana Chakra para cortar a cabeça de Jagai Madai. Mas Nityananda Prabhu falou, não, você não está em Dwapara Yuga, você está em Kali Yuga. Em Kali Yuga você vai conquistar os demônios, conquistar a todos com o Nama Sankirtan, o canto congregacional dos santos nomes. E a sua arma é o Kartan e a Mirdanga, é o que a gente usa aqui. A arma para combater os demônios, quem tem atividade demoníaca, alguns dois lá, é o Kartan Mirdanga e o Harinama Sankirtan. E aí Mahaprabhu não aceitou, né? Não aceitou isso. E aí Nityananda Prabhu falou, não, um deles me protegeu, Jagai me protegeu. Quando Madai foi bater de novo, Jagai me protegeu. E Jagai correu e se ajoelhou, fez reverência aos pés de lótus de Mahaprabhu, pediu perdão e Mahaprabhu deu o perdão para ele. Mahaprabhu deu a misericórdia para Jagai. E Madai, vendo isso, ele também recobrou um pouco a consciência. E aí ele pegou e pediu também a misericórdia para Mahaprabhu. E Mahaprabhu falou, não, eu não vou dar para você. Somente se você pedir perdão para Nityananda Prabhu e ele te perdoar. Quando Nityananda Prabhu te der a misericórdia, eu também darei. E claro que Nityananda Prabhu deu a misericórdia para Madai. E aí Madai foi de novo aos pés de lótus de Mahaprabhu e ele recebeu Krishna Prema, recebeu a misericórdia. Os dois receberam Krishna Prema de Mahaprabhu. Não importa o que você tenha feito, não importa o que você tenha feito de errado na tua vida até hoje, se você se render a Krishna, se você se render a Mahaprabhu, tudo será perdoado. Mas é rendição, não é falar da boca para fora ou como alguns fazem. É rendição total, Sharanagati, você será perdoado. E eles foram perdoados, e aí eles pediram, falaram para Mahaprabhu, dê um serviço devocional para nós. Nós queremos um serviço devocional. E Mahaprabhu e Nityananda Prabhu falaram, vocês vão limpar todo o gati, toda a lateral onde as pessoas tomam banho, na beira do Ganges. Porque antigamente não tinha banheiro público, não existia banheiro químico na época, claro que não. Né? Então, o que aconteceu? O pessoal fazia as necessidades na beira do Ganges. E era sujo, as pessoas iam tomar banho lá. Então, Mahaprabhu e Nityananda Prabhu falaram, vocês vão limpar toda a lateral do Ganges, toda essa região do Ganges. E ainda hoje, o local se chama Jagai Madai Gati, onde o pessoal toma banho. E Srila Govinda Maharaj falou que os devotos na época iam sempre lá no Parikrama, passavam por esse lugar onde Madai e Jagai limpavam o local. E também o serviço devocional deles é pregue a consciência de Krishna. Esse foi o serviço que Mahaprabhu e Nityananda Prabhu deram para os dois. Então, não tem como chegar na misericórdia de Deus se não passar por Nityananda Prabhu. E quem é Nityananda Prabhu? É o Guru. Ele é o primeiro Guru. Como que você chega em Nityananda Prabhu? Através dele aqui, ó, do meu lado. Ele é sucessor, você vai dar presidente Acharya do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, o atual. Através dele que as almas afortunadas vão chegar em Nityananda Prabhu, claro, se seguirem a orientação correta. Não adianta você ter um guru genuíno se você não faz o que o guru orienta. Não adianta você ter 50, 60 anos de missão se você não segue o que o guru orienta. Você, Srila Maharaj falou, 10 anos seguindo corretamente a orientação do guru é suficiente. 10 anos seguindo corretamente é suficiente. Você pode ter 60, 70 anos, desde criança, tem pessoas que se iniciam muito novas, não adianta nada se você não segue o que o Guru orienta. Então a forma de a gente atingir Deus é através de Nityananda Prabhu. E Nityananda Prabhu é o Guru, não há diferença. E, em última instância, o Guru também é Shrimati Radharani. Em última instância, mas é Nityananda Prabhu. Então eu creio que é isso que está na aula de Srila Govinda Maharaj. É claro que a minha memória não é boa, então eu devo ter perdido um monte de detalhe lá
na aula, né? Mas como eu já falei, todo mundo que está aqui pertence ao grupo, todo mundo que está aqui pertence ao grupo. Então, leiam porque é um guru genuíno. Eu não sou ninguém para falar de Nityananda Prabhu, mas um guru genuíno falou, Srila Govinda Maharaj em 2003. Então, leiam. E ele mesmo fala, no dia do aparecimento e desaparecimento de uma grande personalidade, você ganha muita misericórdia, você escutando, lendo a aula de um guru, aula sobre a personalidade. E para terminar, só que eu lembrei agora, Narottama Srila Vrindavana da Sakura foi o último discípulo de Nityananda Prabhu. E ele escreveu aquele livro grossinho que tem lá, capa verde, né? Está lá bem lá. E o Raskananda Prabhu está lendo todo sábado, né? Acho que está na página mais de 100, já passou da página 100 do livro. Creio que está no capítulo 8, eu não me lembro direito. É um livro escrito por o último discípulo de Nityananda Prabhu. E esse livro tem mais passatempos de Nityananda Prabhu do que de Mahaprabhu. E é um livro do Gaura Lila, um livro dos passatempos de Mahaprabhu, mas também de Nityananda Prabhu. Então, quem quiser, está gravado as aulas, é só pegar sábado no Facebook e ver o dia correto do sábado, né, faz as contas, e aí pode escutar desde o início. O Nityananda Prabhu leu do prefácio, desde o início, e todo sábado a gente ele está lendo isso, né? Eu não sei se ele vem amanhã, porque ele veio hoje, né? Mas eu espero que ele venha amanhã também, para continuar a leitura, né? Já estou cobrando ele aqui, para continuar a leitura, porque quanto mais a gente vem em templo, mais a gente serve Deus, melhor para a nossa vida. Mais Nityananda Prabhu vai ficar feliz, mais Mahaprabhu vai ficar feliz. Eu acho que é isso que eu tinha para falar. Se alguém quiser, não sei se alguém leu, mas souber de algum passatempo de Nityananda Prabhu, algo coerente, algo que seja realmente falado pelos gurus, não que a gente escuta da boca de qualquer um. A gente tem que tomar cuidado com isso também. O que a gente escuta, se foi um guru genuíno que falou, e se aonde foi lido, qual que é a fonte. Porque as fontes têm que ser consultadas. Tem um tal de Dr. Google aí, né? E, enfim, a biblioteca Google, e fala um monte de besteira. Então, a gente, quando vê algo assim, devocional principalmente, a gente tem que ver a fonte. Quem falou, mesmo que seja um devoto, porque às vezes o devoto, ele inventa alguma coisa também, é telefone sem fio. Então, a gente tem que realmente ler de um guru genuíno. Oi? Não pode ser fake news. Não pode, se for fake news, você está mal arrumado. Porque aí você vai divulgar algo que você escutou errado, né? Já é ruim a fake news você ficar divulgando, isso aí é uma mania de todo mundo, né? E aí a pessoa divulga sem saber a fonte, sem saber quem que está falando, saber se realmente aquilo lá existe, já divulga para todo mundo, põe no grupo da família, põe no grupo de todo mundo, né? Então, se você vai dar uma aula, você vai falar isso para alguém, um outro devoto, verifique quem que é a fonte, quem que está falando isso. Que nem hoje eu falei algumas coisas que Srila Ashara Maharaj falou, mas Srila Ashara Maharaj é um devoto totalmente confiável. O que ele falar, você pode falar e distribuir isso porque é correto, né? Então, se alguém tiver alguma informação que tem uma fonte segura, pode se manifestar também, né? E falar, não tem problema nenhum. E antes disso, só para terminar, essa canção que nós cantamos, que o Raskananda Prabhu cantou, Srila Govinda Maharaj fala, tudo que temos que saber de Nityananda Prabhu na glorificação está nessa canção. Tudo está nessa canção. A gente pode até ler o Raskananda Prabhu, aqui ele tem aqui a tradução, aqui, página 104. Dá uma olhada aqui, você lê só o português da canção, foi traduzido por Srila Tapasi Maharaj, essa canção, né, 104, Mana Shiksa, Nitai Pada Kamala. E aí Srila Govinda Maharaj falou, tudo está aí, toda a glorificação de Nityananda Prabhu está aí. Então a Tiene vai ler agora para nós. Os sagrados pés de lótus de metais são refrescantes como milhões de luas. Em sua sombra o mundo ganha alívio relaxante. Sem esse Nitai, ó irmão, ninguém pode alcançar Radha e Krishna. Agarre seus pés de lótus com plena convicção. Aquele que nunca obteve conexão com ele, passou a vida em vão. Tal animal é assim tão vil. Aquele cuja boca jamais pronunciou o nome Nitai, enquanto permanece submerso em prazeres mundanos, como a sua língua
como a sua linhagem aristocrática poderá salvá-lo? Enlouquecido pelo orgulho, esquecido dos pés de lótus de Nitai, eu abraço a inverdade como se fosse verdade. Mas quando Nitai conceder a sua graça, você alcançará Radha e Krishna em Vraja. Abraça os pés de lótus de Nitai. Os pés de lótus de Nitai são a verdade, seus cérebros são eternos. Aspire sempre pelo abrigo a seus pés. Narottam está muito triste. Nitai, torne-me feliz. Por favor, mantenha-me a seus belos pés de lótus. Então, essa canção composta por Srila Narottama Das Thakura, que recebeu Krishna Prema de Mahaprabhu, eu falei hoje, né, na aula. Gurudeva já falou tudo sobre o que está nessa canção. A aula de Gurudeva fala tudo, né? Sem Nityananda Prabhu, se você não pronunciar o nome de Nityananda Prabhu, você veio nesse corpo em vão. Você passou a vida toda em vão. Você pode ter 80, 100 anos de idade em vão se você não pronunciou o nome Nityananda Prabhu. Então, Gurudeva deixou claro tudo que está nessa canção de Narottama Das Thakura. E agora, se alguém quiser, então, se pronunciar, falar algo que eu esqueci, enfim, que escutou de Gurudeva, escutou de Acharya Maharaj, escutou de alguém da missão, assim, pode falar agora. Raskananda, o Kanti, o Vijay, o Raghunanda, o Vrajaraj, enfim, a Shunanda, vocês também se leram, né? Se leram a aula e eu esqueci de alguma coisa, podem comentar. Eu acho que é isso. De aparecimento de Sri Nityananda Prabhu, e uma palavra que a pessoa usa bastante na aula hoje é misericórdia, que é muito difícil compreender o que é misericórdia divina. A misericórdia divina diz respeito a algo que nenhum de nós pode conseguir por nenhuma ação, que nós não recebemos como resultado positivo do nosso karma, que não pode ser produzido por nenhum elemento material. O elemento material, os elementos materiais são os 5 elementos clássicos, né? O espaço, a mente, o intelecto, o eu, tudo isso faz parte de Maya. Então, tudo que nós fazemos, e nós pensamos, e nós sentimos, tem a ver com consequências das ações que foram realizadas anteriormente, ou por nós, ou por aqueles que estão em volta de nós, ou pelos deuses. A misericórdia é algo que nada tem a ver com essa rede de acontecimentos. Ela diz respeito a um plano que existia antes, existe agora e existirá depois, é transcendente a este onde nós estamos. E transcende até a nossa consciência, porque nossa consciência é mundana. Então, Nityananda Prabhu, uma das formas pelas quais ele distribui misericórdia é por existir, né? Por aparecer na nossa frente, na frente das pessoas, né? Na verdade, por nós podermos ouvir, podemos vê-lo, podemos participar da sua divina existência. Ele distribui misericórdia e é muito difícil entender o que é essa misericórdia. Muito difícil. E é muito difícil manter na nossa mente que a mesma misericórdia que Nityananda Prabhu distribuía é distribuída por Gurudeva, por Srila Gurudeva. Mas o que nós sabemos é que essa misericórdia ela se manifesta no nosso coração. Ela não tem nenhuma manifestação externa, visível, senão qualquer um podia imitar, receber graça divina ou passar graça divina, que é o que o Damodara Prabhu definiu como Sahaja, né, que são os imitadores. Todo o Sri Chaitanya Sarasvata é construído para não ter imitadores. Esse é o primeiro passo. Ninguém vai se vestir de um certo jeito, dançar de um certo jeito, cantar de um certo jeito, falar de um certo jeito, para tentar imitar santos, ou imitar indianos, ou imitar qualquer outro período. Então, nada dessa graça ela se manifesta externamente.
E nada dessa graça é controlável. Você não pode controlar Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu é incontrolável. Ele não é passível de ser compreendido pelo nosso intelecto. Então, se a gente ouve, por exemplo, a história do aparecimento dele, nós falamos, então isso eu entendi, aí isso daqui eu coloco numa caixinha, isso daqui eu coloco em outra caixinha, isso daqui eu coloco em outra caixinha. E aí a gente já encaixotou toda a misericórdia divina. Isso é muito desfavorável. Então, Nityananda Prabhu é indescritível, ele é impossível de ser controlado, mas ao mesmo tempo é muito fácil para nós ofendermos, né? Porque nós vamos considerar o transcendental como sendo algo mundano. E essa é uma ofensa que nós podemos fazer para Nityananda Prabhu e que nós podemos fazer para os gurus. Justamente porque a transcendência, a misericórdia não aparece externamente. E nós que somos, eu pelo menos, que somos completamente incompetentes, incapazes, de entender qualquer coisa divina, a gente fala, então essa parte exterior é isso que ele está trazendo, essa parte exterior é isso que eu também já vi em outro lugar. Então não é nada disso. A misericórdia divina ela se manifesta no íntimo do nosso coração e dessa forma ela revela para nós que nós temos um coração. Que é algo que a gente acha que tem, a gente só usa para bobagem. Aí ela revela que a gente tem um coração, que a gente tem uma alma e que a gente tem uma participação no mundo transcendental. Só que a gente não merece isso. Nenhum de nós merece isso. Então é uma misericórdia imotivada, imerecida, que vem para nós. Essa é a característica principal do Guru. Então, é muito comum isso na Índia, mas é também comum atualmente. Eu tenho tal Guru, eu sou importante, eu tenho tal Guru, então eu sou muito mais importante. Se tal Guru me aceitou, não. O Guru, pela sua natureza, isso também é da característica da misericórdia. Ele dá tudo aquilo que ele tem para você. E não é porque você ou eu merecemos, mas é porque é da natureza do Adi Guru, da natureza de Siva Gurudeva. Ele dá tudo aquilo que ele tem. E isso não existe no mundo material. Isso não é motivado por nada no mundo material. Então, eu acho que talvez essa misericórdia imotivada e incontrolável, e que é muito fácil, a gente tentar encaixotar, mas que não tem nada a ver com isso, é algo que a gente experimenta na nossa alma. É isso que eu pensei em falar. Na verdade, o Nityananda falou sobre misericórdia, mas Shila Govinda Maharaj e Shila Acharya Maharaj fala qual o sinônimo de misericórdia? Serviço devocional. Serviço devocional é o sinônimo de misericórdia. Então, a misericórdia vem somente por Nityananda Prabhu. E Nityananda Prabhu é o Guru genuíno, que está aqui ao meu lado. Então, só vem a misericórdia de Krishna através do Guru. E como que a pessoa vai ter um Guru genuíno, que eu acho importante falar agora isso, a pessoa que tem vontade, ela tem sinceridade de servir Deus sem querer nada em troca. O Gaudiya Vaishnavismo não canta o mantra Mahamantra Hare Krishna para ter nada material, nem para tirar pecado. Isso é uma das ofensas a Santo Nome. Então, aquele que quer sinceramente Deus sem querer nada em troca, sem uma barganha, o Chaita Guru, que é o Guru interno que todo mundo tem, ele vai te levar para o Mahanta Guru. O Mahanta Guru são eles, é o Guru que inicia. Então, o Chaita Guru, o Guru interno, ele não vai te instruir na concepção, ele vai te levar para o Mahanta Guru, que é o Guru que inicia, o Diksha Guru, o Guru iniciador. Diksha quer dizer Divyajnana, o conhecimento divino. Então, quem vai te dar o conhecimento divino é o Guru, eles aqui. E eles dão um serviço, o primeiro serviço devocional do Guru, qual é? Cante a Japamala, no mínimo 16 voltas por dia. E no dia da iniciação, eles mandam cantar no mínimo 4 na hora. Você recebe o nome, você recebe o Mahamantra, e aí você vai lá no cantinho e canta 4 voltas. Aí já começa a misericórdia do Guru. Ele colocou a semente da trepadeira devocional, Bhaktilata Bija, na tua alma, como falou Oraskananda, no coração. Ele coloca na alma. E aí começa a misericórdia. Mas a maioria rejeita a misericórdia.
Nós somos tão loucos, né? A nossa mente está tão louca, por isso que é dito que um dos inimigos é a loucura. Nós somos tão loucos que a gente rejeita a misericórdia do Guru. Então o Guru fala, canta 16 voltas no mínimo por dia, a gente não canta. O Guru fala, vai no templo o máximo possível, no mínimo uma vez por semana. Como que a pessoa quer ter uma vida devocional se ela não vai pelo menos uma vez por semana no templo? Como que a pessoa quer ter uma vida devocional se ela não segue Ekadashi? Se ela, na nossa linhagem, claro, né? Então, se não seguir o que o Guru fala, a misericórdia vai embora. E a semente da trepadeira devocional é a misericórdia. E Siddhartha Maharaj falou, se você não regar todo dia com Shiravana Kirtana, escutar e falar sobre Deus e as outras práticas também, a semente morre. E eu estou lendo aqui de manhã, né, o Sri Chaitanya Charitamrita, tem uma parte que Siddhartha Maharaj mandou ler, Swami Prabhupada fala, Siddhakvedanta, ele fala, se você não fizer a prática diária todo dia, as ervas daninhas ficam mais fortes do que a semente da trepadeira devocional. Quais são as ervas daninhas? A luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, o ego, a loucura. Maia coloca tudo isso na gente. Então, se você não faz todo dia a prática, se você não vem no templo pelo menos uma vez por semana, as ervas daninhas ficam mais fortes. E aí ela seca a outra planta, porque a nutrição vai tudo para a erva daninha. Você foca a tua vida toda para o desfrute dos sentidos. Aquele que está levando a vida para o desfrute dos sentidos, para o trabalho, porque a pessoa trabalha para ganhar dinheiro para desfrutar dos sentidos. A pessoa que faz isso, a devoção morre, seca. A misericórdia do Guru que você teve nessa vida, ela seca, ela vai embora, né? Então a misericórdia não é fácil. Tem um verso das Escrituras que Siddhartha Maharaj sempre fala, né? Depois de milhões e milhões e milhões de nascimentos no Brahmanda, né? Milhões e milhões de planetas, de vidas, em espécies diferentes, você, pela misericórdia de Krishna e do Guru, você recebe a iniciação do Guru genuíno. Depois de milhões e milhões de vidas. E a gente que teve isso, pelo menos nós todos aqui, menos as 3, né? Por enquanto, não tiveram isso ainda, mas vocês estão já na linha, né? Vocês estão na linha. Mas milhões e milhões de vidas para conseguir isso. E aí, quando você consegue a misericórdia, você vai jogar fora, você vai desprezar, você vira as costas para o Guru, quando o Guru pede para cantar uma Mahamantra, você vira as costas do Guru, quando o Guru manda seguir Ekadashi, Mahaprabhu mandou seguir Ekadashi. Há 2 dias atrás foi Ekadashi, né? Eu sei que tem gente que não faz Ekadashi, mas como que a pessoa quer ter vida devocional sem fazer Ekadashi? Se Mahaprabhu pediu para a mãe dele, mãe, faça Ekadashi, não coma grãos nesse dia. Então, o Raskananda comentou, sim, a misericórdia é muito importante, é difícil, né? É muito difícil. Quantas almas no mundo? Tem 8 bilhões de seres humanos, né? Que me falaram mais ou menos hoje, né? 8 bilhões. Quantos têm a semente da trepadeira devocional de um Guru genuíno? 0,000, sei lá, 1%. Então quem tem que aproveitar. Hoje é dia de Nityananda Prabhu, a gente tem que aproveitar essa data, fazer um voto para ele, falar, eu até hoje eu não fiz nada, eu sou realmente, eu sou sem vergonha, eu não faço mesmo, entendeu? Não faço, mas, faz um voto hoje, hoje é dia de Nityananda Prabhu, faz um voto, eu vou começar, eu vou melhorar. Ninguém está pedindo para você entrar em Sharanagati, se render hoje, mas eu vou tentar e tentar é conseguir, né? Hoje eu quero começar hoje, eu vou chegar em casa e vou ler a leitura da aula de Gurudeva que eu não li. Né? É muita burrice, nossa. A gente tem um Guru genuíno que falou sobre Mahaprabhu, sobre Nityananda Prabhu, Mahaprabhu também, né? Hoje nós temos lá a aula inteira e a gente não leu. No site da missão tem um monte de aula lá. Não, no site tem, mas essa aí é de Gurudeva, entendeu? Né? Srila Govinda descreveu a vida de Nityananda Prabhu e tal, e a gente joga isso como se fosse nada. É capaz de chegar em casa e ficar dando foto nas mídias sociais, ou falar, ainda dá tempo de assistir um filme, ou vai ver os gols do não sei aonde, que fez gol, enfim, né? Isso somos nós, infelizmente, né?
Mas vamos fazer um voto hoje, vamos fazer um voto para falar, não, a partir de hoje eu vou melhorar, né? Mas algo sério, né? E compareça ao templo, né? Nityananda Prabhu não está no altar aqui, mas ele está do lado, ele não está de frente para nós, mas ele está lá. É que daí não dá para ver, mas se você chegar no cantinho lá onde tem o Antúrio, você vai ver o quadro de Nityananda Prabhu lá, com Mahaprabhu. É que não pode ter no mesmo altar misturado raça, porque aqui tem mistura no altar aqui tem Madhura raça, tem Shrimati Radharani e Giriraj, que é Krishna. E Nityananda Prabhu está em Vatsalya raça, é relacionamento de irmão. Não pode ter no mesmo altar. Então quem mistura tudo no altar, toma cuidado. A pessoa tem que saber o que está fazendo, né? Então, se não sabe, não faz. Algum comentário mais? Alguma coisa? Quer comentar mais, Fernando? O Raghunanda leu a aula, né? Eu li a aula, mas eu tô muito ruim hoje. Eu passei a noite em claro, meu filho vomitou. Mas isso daí são misérias materiais, independente da miséria material que a gente tem, que é o karma, né? A gente tem que estar aqui, servir Deus e tudo bem, entendeu? Não é, cada um tem o seu problema, né? Cada um tem o seu problema hoje, eu sei disso, e aí fora muito mais, né? Então você está aqui hoje, isso que é importante. Então, se ninguém tem mais nada para comentar, vamos cantar o Nama Sankirtan. Deixa eu ver se alguém aqui no Facebook fez alguma pergunta. Ou se alguém tem alguma pergunta aqui, né? Eu esqueci de perguntar. Eu sou muito legal. Alguém tem alguma pergunta? Não? Deixa eu ver aqui para lá. Somente o pessoal aqui, Hare Krishna, Dandavat Pranam, boa noite aos devotos. Então vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai, a TM que sempre puxa ao final, você puxa aí, TM, página 60. Tá mudado. Não? Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya
ver quem está participando conosco hoje aqui da transmissão. Enquanto isso, quem está aí na live está vendo as deidades. Nós temos conosco hoje aqui assistindo Annapurna Devidasi, lá da Noruega, a Amrita Didi e o Adipurusha Prabhu, lá do Guarujá. A Amrita comentou que o microfone está baixo. Não tem microfone, Amrita. Esse que é o problema. Não tem microfone. Tem que fazer leitura labial. Não tem microfone, o microfone aqui do iPad e tal, ele não é muito bom, mas a gente já está providenciando no festival de Mahaprabhu, se Krishna quiser, a gente vai ter microfone aqui, tá bom? 2 ainda, para falar aqui e falar aí no meio. Deu problema, o microfone deu problema, quebrou, nada é eterno no mundo material, né? Então hoje é do jeito que Krishna quis. A Vishaka Devidasi também está aqui conosco hoje. Ela é venezuelana, mas ela mora na Costa Rica, a Vishaka Devidasi. Temos aqui também conosco, deixa eu ver aqui, a Malini Devidasi, lá de Araraquara. Madhavi Govinto Devidasi, ela mora, se eu não me engano, eu não sei se é no Sri Lanka, é longe daqui. Sri Lanka. A Jashodananda Prabhu, também ele mora na Argentina, se eu não me engano. Deixa eu ver quem mais. A Dirce Aires, minha prima, também está vendo aqui conosco. O Sheldon Randall, eu não sei de onde ele é. E a Andréia Ferreira também conosco hoje. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. A Venu Gita também mora em Porto Alegre, está aqui conosco assistindo. Ela, o Sundar, que é o esposo dela. O Vijayaksha também está aqui hoje. Ele se expandiu, ele está aqui no Facebook também. Ele está no Instagram também, se você viu lá. Deixa eu ver quem mais está aqui. Ele já faz automático. A Merita. Ele está em todos os lugares. Temos aqui também Ricardo de Krishna, é o nome dele aqui no Facebook, também está aqui presente. Então, uma boa noite a todos, Dandavat Pranam. Até o programa de amanhã, às 7 da manhã, com Mangalarati. E amanhã à noite o Raskananda vai ler o Sri Chaitanya Bhagavata no programa da noite, né, às 7 da noite, teremos o programa da noite. Dandavat Pranam.